Meu nome é Victoria, eu tenho 17 anos, estou prestando vestibular para Engenharia Química na URGS e faço pré-vestibular no Unificado Taquara. Meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu vou fazer cursinho em agosto no Ângulo, o intensivo, e pretendo fazer vestibular para Direito. Eu sou o Felipe Marchiori, tenho 18 anos, faço Unificado em Viamão e pretendo fazer Química licenciatura. Meu nome é Guilherme, eu tenho 18 anos e eu faço o cursinho pré-vestibular no Unificado Viamão. E eu pretendo prestar vestibular para Arquitetura e Urbanismo na URGS. Eu acho que a escola prepara, mas não sei se é suficiente. Eu acho que é necessário um pouquinho mais de ajuda, porque tá muito concorrido hoje em dia o vestibular, então é preciso sim fazer um cursinho. Eu optei pelo curso pré-vestibular porque, por mais que eu gostasse dos professores na época de colégio, eu nunca fui dos alunos mais estudiosos, então eu nunca aproveitei adequadamente os conhecimentos passados pelos professores. Mas mesmo assim eu acredito que a maioria dos colégios, mesmo os particulares, não te dão uma base o suficiente para ser aprovado no vestibular de uma federal, pelo menos. Eu optei por fazer cursinho pré-vestibular porque a escola ela não prepara muito bem, apesar dela te passar um certo conhecimento. No cursinho tu tem todas as manhas, tem um conhecimento mais aprofundado do que realmente o vestibular vai te pedir. Na escola é mais no geral. Não que não ajude, mas o cursinho pré-vestibular ele foi feito para isso, para preparar o aluno para o vestibular. E a escola não, ela foi feita para te dar um conhecimento, mas não para um vestibular, mas sim para te formar na escola. Por isso que tu tem que ir na escola. O cursinho pré-vestibular tu escolhe fazer ou não. A minha maior dificuldade é conseguir estudar fora do cursinho, em casa. E eu venho tentando me concentrar todo dia, tentando não dormir em cima dos livros. O controle emocional é muito importante nessa fase, porque, bom, eu no início fazia 2 meses atrás, eu estava tendo pesadelos com o vestibular da URGS. Eu tinha trocado 3 vezes já no meu sonho o jeito que era a aprovação. E eu nunca sabia se eu passava ou não. Então isso pode ser até por estudar demais. Quando eu falei com uma psicóloga, ela me disse isso, e disse para eu reduzir minha carga de estudos. Eu acredito que a parte emocional seja crucial para a maioria das pessoas, mas eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui muito tranquilo na hora de fazer provas, mas eu também nunca fiz um vestibular de verdade, assim, valendo. Eu já fiz vestibulares, mas não foi sério, foi só para ver como é que era. Eu acho que fazer cursinho é uma maneira mais fácil de tu conseguir passar no vestibular. Não que estudando por conta própria tu não consiga, mas é que no cursinho os professores eles te passam todas as dicas e tu tem um conhecimento muito mais aprofundado e tu vai ver coisas que se fosse estudar sozinho tu não vai saber, porque o professor ele te indica, que diz, isso tu vai ter com certeza. Então aquilo tu já sabe, mas tem coisas a mais que vão te ajudar, tu não vai saber se tu tem que estudar ou não. Por isso que eu acho que o cursinho vale muito a pena. É possível passar estudando sozinho, só que é bom ter cotas e também ser um curso que não é muito concorrido. E também se tu foi um aluno desde sempre esforçado e estudou em casa, se esforçou, sempre buscou ter as melhores notas e não um aluno comum, digamos assim. Eu estudo em média 3 horas por dia, mas eu paro de estudar quando eu julgo que eu aprendi a matéria. Não necessariamente 3 horas, pode ser menos e pode ser mais. Eu estudo em média umas 4 ou 5 horas por dia, contando na parte da manhã e tarde, porque de noite é a parte que eu venho pro curso. Eu tenho estudado em casa, mas eu tinha começado a estudar 2h30 por dia. E daí a psicóloga mandou eu reduzir, daí eu passei a estudar 1 hora e também a revezar mais com leitura, por causa das leituras obrigatórias. Digamos que, eu acho que eu tenho estudado um pouco mais do que eu estudo normalmente, do que eu estudei nos outros anos. E eu tive algumas vezes já que deixar de fazer algumas atividades de tarde pra ficar estudando pra ir melhor, embora eu não tenha estudado tanto tempo. Atualmente eu não me sinto preparado para o vestibular, porque eu julgo que eu
que eu não atingiria as minhas expectativas quanto à minha nota se eu fizesse a prova. Até acho que eu passaria no curso, só que eu não tiraria a nota que eu gostaria de tirar. No momento eu não me sinto preparada para passar, porque parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei que eu vou conseguir, porque quanto mais tu aprende, mais tu descobre que tem mais coisa ainda para aprender. Então, espero estar preparada, e sentindo também. Acho bem difícil, mas, né? Sinceramente, eu me sinto preparado. Apesar de que eu sei que tem muita coisa que eu ainda não estou dominando muito bem, eu me sinto bem preparado. Eu acho que se o vestibular, por exemplo, fosse amanhã, eu acho que não sairia bem. O que eu acho que mais eu senti falta é, talvez, o companheirismo que a gente tem com os professores. Por ser uma turma pequena e a gente se relaciona, a gente consegue ficar amigo de verdade do professor. E o jeito também da explicação deles, porque eles são bem mais específicos, eles têm uma maneira diferente da aula, porque eles podem te perguntar se tu tem dúvidas e pode tirar tuas dúvidas durante a aula. Professor Ávila Oliveira, eu sou professor de Língua Portuguesa e Redação do Grupo Unificado, tanto no pré-vestibular quanto nos grupos de estudos do Gabarito, e estou nessa função de pré-vestibular já há 8, 9 anos trabalhando com a gurizada. Bom, meu nome é Arthur, eu dou aula de matemática, eu dou aula em cursinho já fazem 3 anos e dou aula no âmbito. Bom, meu nome é Flávio Esquifino, sou professor de Química do ângulo pré-vestibular, o ângulo vestibulares, como é conhecido. Eu dou aula já desde 90, 91, né, aula de Química, e nesse meio tempo aí as coisas mudaram um pouquinho, mas a Química continua mesmo. Meu nome é Guilherme Suman, sou professor de Literatura, eu tenho 24 anos e atuo no Grupo Unificado, no pré-vestibular por disciplina do Gabarito de Canoas e no sistema de ensino do curso Elite, onde atuo nas turmas militares e no grupo de exatas que prepara para concursos do ITA. Antes do pré-vestibular, até uns 10 anos atrás, ele era uma grande revisão, um grande facilitador, era o caminho das pedras para chegar até o concurso. Hoje não, ele está corrigindo falhas grosseiras que vêm desde esse mau processamento do colégio, essa má estruturação do ensino básico, do ensino médio. Tudo isso vem acarretando numa dificuldade do aluno em conseguir se formar enquanto cidadão e enquanto discente. A grande dúvida sempre é em relação ao método que a gente aplica no pré-vestibular, em relação à eficácia dele, em relação aos outros métodos de ensino. Trabalhar de alguma forma a matéria que ele aprendeu conosco em maio e vai lembrar dessa matéria lá em janeiro, quando ele estiver no vestibular. Então, para isso, a gente utiliza diversas técnicas, desde no meio de uma matéria fazer uma associação livre com alguma outra coisa que ele já viveu na vida, ou a explicação da matéria tem em si uma brincadeira, tem uma piada, para que esse aluno depois ele realmente lembre do professor falando aquele conteúdo, explicando, e isso retorne para ele no momento da prova. Então é assim que a gente busca, em muitos casos, alguns professores trabalhar no pré-vestibular para que esse conteúdo seja assimilado por esse aluno. Tem uma série de estratégias, tem que acompanhar as aulas, tem que fazer exercícios, tem que fazer simulados, porque uma das coisas mais importantes do vestibular é a pressão, então tem que se acostumar a ritmo de prova, chegar na prova no horário certo e, enfim, se acostumar com o tempo por questão. Então é uma série de pré-requisitos, mas fórmula não existe. Nós precisamos dar sentimento à coisa, né? Como é que se dá sentimento à coisa? Como é que a gente faz com que o nosso cérebro aprenda determinada coisa, né? É exercitando aquilo. Por isso que o presencial é importante, mas fazer o nosso cérebro trabalhar em casa, fazendo as tarefas, fazendo os temas, fazendo redação, fazendo a leitura dos materiais teóricos é fundamental. E conseguiram aliar o psicológico ao cognitivo. O cognitivo é aquilo que tu sabe, tu aprendeu nas aulas, é impossível tu saber tudo, não tem ninguém que sabe tudo de geografia, de matemática, história e português. Agora, dentro daquilo que tu aprendeu, tu conseguir aliar isso com o psicológico na hora da prova.
O vestibular se divide, assim, grosso modo, em 3 partes, né? A primeira parte é a história do aluno, quer dizer, o que ele estudou durante sua vida escolar antes de chegar aqui no ângulo. A segunda parte é a vida escolar dele durante o curso que ele faz aqui no ângulo, né? Ele fazer as tarefas, né? Tá presente nas aulas, né? Tá interessado no que o professor está dizendo. E a terceira parte é um pouco a parte emocional, né? É quanto o aluno consegue ter o controle emocional, né, do dia da prova. 4 dias, por exemplo, num vestibular do estilo URGS, né? Em 4 dias se concentra toda a atenção de um ano, né? Então o aluno saber administrar essa parte emocional também é importante, né? Então são três componentes. Qual deles é mais importante depende da pessoa. Fórmula mágica não há, né? A única forma que existe para o vestibular é estudar. É o mérito do que estudou, do que prevaleceu, do que sobreviveu ao trabalho, do que permaneceu como integrado ao projeto, ao concurso. Então depende mais do aluno do que todo o recurso externo. Acho que o primeiro passo é estimular essa motivação escolhendo um curso que realmente gosta, né? Em segundo lugar, é o que faz parte da maturidade, né? O aluno, aos poucos, entender que ele vai passando por uma outra etapa da vida e essa etapa da vida exige que ele assuma determinadas responsabilidades. A minha grande dica é, primeiro, organização. Segundo, foco. Objetivo, traça o objetivo, testa o objetivo, preveja as possibilidades do erro. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior dica, é o estado de espírito para o pré-vestibular. Meu nome é Douglas, eu tenho 21 anos, eu faço zootecnia na URGS e fiz cursinho no Unificado. Meu nome é Camila Teixeira, eu tenho 19 anos, eu curso biblioteconomia na URGS e eu não fiz cursinho. Meu nome é Bernardo, eu tenho 18 anos, fiz cursinho no Unificado para o curso de Publicidade e Propaganda. Meu nome é Júlia Moraes, tenho 18 anos, fiz cursinho no Absoluto e estou cursando biotecnologia na URGS. Meu nome é Luísa Feijó, eu tenho 18 anos e eu fiz cursinho, sim, 1 ano no Unificado. Meu curso agora é administração, na SPM. Eu penso que não foi muito difícil passar na Universidade Federal, mas o problema começa quando a gente entra, que é nesse momento que a gente realmente tem que se esforçar para ir em frente, seguir em frente. Difícil não foi, mais difícil foi a resistência da prova, assim, esses quesitos que eu exigiu mais. Foi difícil, eu tive que estudar bastante, mas valeu a pena. Não. É que eu comecei o ano estudando pra medicina. E daí no meio do ano eu descobri que não era isso que eu queria e que era biotecnologia e a média da biotecnologia não é alta, mas também não é baixa, é 600 pontos, então não foi tão difícil de conseguir. Eu não fui a primeira pessoa a ver que eu tinha passado no vestibular. Eu recebi uma mensagem no celular, uma amiga me avisou, eu fiquei muito feliz, liguei para a família inteira, todo mundo ficou muito contente. Foi um dos melhores momentos assim que eu já passei na vida. É uma coisa muito tri, assim, eu nem procurei, que eu não acreditava assim que eu ia passar. Uma pessoa me ligou e disse: tem um bicho URGS. Eu fui lá, era 4 horas da manhã e, né, tava lá meu nome como último da lista, Douglas Dreves. Nossa, foi tipo o maior alívio da minha vida. Foi tipo todo ano se passou pela minha cabeça e ver aquele alívio, assim, de que tudo valeu a pena. Foi uma sensação muito boa porque tu vê que compensou tudo aquilo que tu fez. Com certeza, valeu. É um esforço que pra mim é um orgulho pra minha família e tudo assim. Com certeza valeu. Sim, valeu muito a pena. Tipo, deu pra perceber que cada fim de semana que eu saí era pra ter saído, que o fim de semana que eu fiquei em casa era pra ter ficado em casa. Fiz certas coisas, valeu tudo a pena. Eu acho que acima de tudo as pessoas têm que ter confiança no próprio potencial delas, porque sem isso não existe cursinho que vai fazer elas passarem.